Meu prezado amigo, você sabia que a nossa capacidade vem de Deus? A todos vocês que estão ligadinhos em nosso canal, a paz do Senhor Jesus para todos. Continuem conosco até o final deste vídeo, é muito importante. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com os seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, faça o seu comentário e dê aquela apertadinha no sininho. Onde quer que você esteja, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepare-se, porque a partir de agora, Deus vai falar profundamente com todos nós. Localize assim aí em sua Bíblia o livro de Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhes deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina na terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, este texto faz parte do grande discurso do diácono Estevão, um dos 7 que foi escolhido no capítulo anterior, no capítulo 6, ele foi escolhido pelos apóstolos após o suicídio de Judas. Então, o povo de Deus começou a crescer e havia necessidade de mais trabalhadores devidamente constituídos pelo colégio apostólico, porque Jesus já tinha voltado para o céu de onde ele veio. Muito bem. Então, este texto bíblico é uma síntese do grande discurso deste homem de Deus, que era um homem cheio do Espírito Santo, que foi morto, foi apedrejado, conforme este capítulo 7 de Atos, que eu sugiro que você o leia na íntegra, são 60 versículos. Estevão, ele perdeu a vida, ele morreu apedrejado, mas ele entregou
o recado de Deus para aquele tempo. Sempre tenho dito aqui, em outras ocasiões, em vídeos anteriores, que para cada tempo Deus sempre levantou alguém. Desde Jesus até hoje, o mundo jamais ficou em silêncio. Ainda que no decorrer de mais de 2000 anos da existência da igreja, a tentativa do diabo, do inferno, tem sido grande para calar o povo de Deus, mas não adianta. Quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais ele cresce. Então, Estevão foi um homem devidamente capacitado por Deus. Daí o tema desta mensagem, né? Somos todos capacitados por Deus. É Deus que nos capacita. Isto é válido para quem está fazendo a obra de Deus e também é válido para a nossa vida secular. Você pode até estudar na melhor faculdade que você puder. Você vai lá adquirir conhecimento, mas a habilidade, o dom de prestar serviço à sociedade provém de quem? Provém de Deus. Aliás, está escrito que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, que é o Pai das luzes, em quem não há sofismas e nem sombra de variação. Receba esta palavra que é para você. Voltando aqui ao texto, lemos aqui 13 versículos e a gente fez aqui alguns destaques só para melhorar a nossa compreensão. Primeiro, pastora Sara. O chamado de Abraão. O chamado de Abraão. Neste discurso de 60 versículos, ele é dividido em várias partes. E no texto que nós lemos, dividimos aqui em 3 partes. A primeira parte fala sobre o chamado de Abraão. Ele fala aqui tranquilamente que Abraão, que Deus chamou Abraão, sabe de onde? Lá de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Eu sempre, quando converso com alguém, principalmente alguém que estuda a Bíblia, eu digo, olha, é impressionante. O povo judeu começou com alguém que não era judeu. Deus foi buscar Abraão, ainda Abrão, lá da Mesopotâmia, hoje o Iraque, cuja capital é Bagdá. Então foi de lá que Deus foi buscar Abraão. Agora um detalhe, Abraão era descendente de Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, Abrão era semita. Por isso que os judeus são semitas. Tá? Semitas, quer dizer, são descendentes de Sem. Abrão só não era lá do território de Israel, mas ele, Abrão, era semita. Tá? Por isso que Deus o escolheu para que ele fosse o pai de uma grande nação. Então, Abraão, como eu e você, nós fomos escolhidos por Deus. Você sabia, amigo, que você também é um escolhido de Deus? Jesus falou, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e dê frutos e que o vosso fruto permaneça. Então, amigo, você só precisa dizer, sim, Senhor, eu aceito a escolha que o Senhor fez por mim. Você sabia que você foi escolhido por Deus antes mesmo de você ter sido gerado no ventre da sua mãe? Se você não sabia, fique sabendo. Amém? Em segundo lugar, pastora Sara. José foi vendido para o Egito. José foi vendido para o Egito. Estevão também falou sobre isso. Quem era José? José foi um dos filhos de Jacó, que mais tarde, lá no Vale de Jaboque, Deus mudou o nome dele para Israel, príncipe de Deus. Então, Israel, Jacó, é o mesmo Jacó, ele, com 4 mulheres, ele foi pai de 13 filhos, 12 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, o nome dela era Diná. Muito bem, então entre os 12 filhos de Israel estava José. E por inveja, olha só como este maligno
pensamento, este maligno sentimento é antigo, a inveja. Por inveja, os irmãos de José o venderam para o Egito. Jogaram José no poço e lá, daquele poço, os irmãos de José venderam ele para o Egito, para os ismaelitas, que eram um povo nômade, os descendentes de Ismael, que iam viajando para o Egito, pois eles eram comerciantes ambulantes. Então, tudo isso aconteceu naquele tempo e essa história toda foi contada neste maravilhoso discurso de Estevão. Mas o que me chama a atenção é a inveja. Havia 4 pessoas na terra. Uma já era invejosa. O senhor está falando de quem, pastor? Eu estou falando de Caim. Caim, ele era o irmão mais velho de Abel, o primeiro filho de Adão e Eva. Já nasceu com a índole do pecado, porque Adão e Eva já tinham um pecado. Não que um filho seja a consequência do pecado, mas quando Caim nasceu, Eva e Adão já tinham sido expulsos do paraíso. É bom que a gente saiba disso. Então, de 4 pessoas que existiam na terra, uma já era invejosa. Fazendo aqui uma proporção, 25% da população da terra naquele tempo já era invejosa. Agora multiplique isso aí por 8 bilhões de pessoas. Isso significa que aproximadamente 2 bilhões e meio de pessoas na terra têm no seu coração este maligno desejo, inveja. Mas a Bíblia não abona, a Bíblia não abençoa o invejoso. Muito pelo contrário, ela manda que todos nós trabalhemos. Amém? E em terceiro lugar, pastora Sara? A descida do povo de Israel para o Egito. A descida do povo de Israel para o Egito. Então José foi vendido lá para o Egito e houve uma grande fome lá em Israel. A primeira viagem para Israel dos filhos de Jacó, eles voltaram e José, já na segunda viagem, se identificou como os irmãos deles. E o que aconteceu? Jacó, como havia uma grande fome lá em Israel, Jacó com a sua família foi levado para o Egito. Lá para o Egito. E lá, o povo de Israel cresceu a partir da família de Jacó e ficou escravizado durante 400 anos. Olha só, 400 anos de escravidão. E no final dos 400 anos, o povo de Israel, conforme Deus prometeu, foi levado de volta novamente do Egito para a terra de Canaã. Meus irmãos, meus amigos, eu sugiro que vocês leiam todo este capítulo, é muito maravilhoso, e que vai culminar com o apedrejamento de Estevão. Tudo isso está escrito na Bíblia para o nosso conhecimento, porque vale a pena ser fiel a Deus até a morte, como está escrito lá no livro de Apocalipse 3:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você pode passar o que passar aqui nesta terra, mas se você for fiel, um dia você vai morrer. Mas a morte para aquele que é fiel a Deus não é derrota, pelo contrário. A morte para os filhos de Deus é uma grande vitória. Porque o filho de Deus, quando morre, ele deixa de morar nesta terra corrompida pelo pecado e passa a morar no céu, conforme está escrito na infalível palavra de Deus. E esta bênção, meu irmãozinho, esta bênção, meu prezado amigo, também é para você.
creia somente, porque as promessas de Deus são infalíveis. Agora eu quero orar. Quero orar por todos que estão conosco até agora. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra, que estão assistindo aqui o nosso canal. Pai, aquelas que estão arrependidas dos seus pecados. Muitos são até invejosos, e nenhum invejoso, se não se arrepender, vai entrar no céu. Então, Paizinho, eu te apresento todas as pessoas, e se tiver algum invejoso ouvindo, assistindo aqui o nosso canal, Pai, eu te peço que o Senhor perdoe estas pessoas se elas estão arrependidas. Joga nas profundezas do mar todo o mal que estas pessoas já fizeram em suas vidas em virtude da inveja. Registra o nome destas pessoas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém e amém. E agora nós vamos orar por todos estes pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento os nossos irmãos e amigos que mandaram os seus pedidos aqui para nós. O nome deles, meu Paizinho, estão aqui. E eu te peço que o Senhor libere a bênção da cura física, libere a bênção da cura espiritual para todos que estão orando comigo agora. Te peço, Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor libere também a bênção da libertação. Há muitas pessoas que vivem completamente dominadas pelo espírito de inveja, o espírito de vingança, o espírito de maldade, vícios de embriaguez, vícios de todo tipo de droga. Pai, em nome de Jesus, que todas estas pessoas sejam libertas pelo teu grande poder. Pai, e também te apresento todas as famílias que oram comigo agora. Pai, libera a bênção da vitória para todos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Vocês gostaram da palavra de Deus? Gostaram mesmo? Então compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem. Façam isso para a glória do Senhor Jesus. Final de mais um vídeo. Obrigado pela assistência, pela audiência de todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia!